Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira aqui para a gente poder falar sobre cães, sendo que essa é a melhor forma, quiçá a única forma de você melhorar o relacionamento que você tem com os cães, o que você vai oferecer, como você vai oferecer, quais são as melhores coisas que se tem para fazer atualmente, se isso faz sentido para você ou não. Não tem outro jeito a não ser você conversando sobre isso, você indo atrás de informações. Então eu acredito que fazer essa live aqui toda semana é uma ótima forma da gente estar sempre atualizado. E quando eu digo atualizado, eu não quero dizer nem um pouco você saber as últimas coisas, as últimas novidades do que tem. Com certeza isso não vai fazer muita diferença para você que não trabalha com isso como eu. Mas isso vai fazer com que você fique sempre ligada em alguma coisa que tem a ver com os cães. A sua mente esteja sempre preparada para poder falar, ouvir sobre cães, entender, absorver informações. É muito comum, eu não sei nem se é verdade isso, mas eu vou até utilizar esse exemplo aqui, que quando a gente, por exemplo, a gente quer comprar uma casa, e aí a gente foca em uma casa específica, então eu quero comprar um apartamento no 3º andar, sei lá. E aí você começa a ver mais disso. O exemplo foi horrível. Por exemplo, o Fusca Azul. Eu não queria ir para o Fusca Azul, porque o Fusca Azul é o que me dá gatilhos. Mas você fala, olha um Fusca Azul. E aí você começa a reparar e começam a aparecer diversos Fuscas azuis ou só Fuscas, porque você voltou a sua atenção para aquilo. Então eu acredito mesmo que quando a gente fala e ouve sobre cães, quanto mais a gente faz isso, mais preparado e mais rápido a gente consegue identificar essas coisas no nosso dia a dia. Coisas que passariam batidas, por exemplo, só um cão andando na rua, é uma coisa normal. Porém, quando você fala sobre cães, quando você ouve, quando você aprende uma coisa nova, quando você entende de uma forma diferente, quando você encontrar essa situação, você vai olhar ela diferente também. Vai ser como se fosse a primeira vez. Você vai imaginar, poxa, nunca tinha visto isso, nunca tinha visto dessa forma e realmente acontece. Então eu acredito, é por isso que eu faço, é assim que a gente vai melhorar a vida dos cães, a nossa vida com os cães, quando a gente fala sobre cães, quando a gente ouve sobre cães. Então é sobre isso que eu falo hoje. Uma ótima noite a todos. A nossa live de hoje é adestrar para não dar trabalho. É muito comum a gente imaginar dessa forma, pelo menos eu. Depois que comecei a trabalhar com adestramento, eu comecei a enxergar que a maioria das famílias busca muito isso. A maioria das pessoas busca isso. É muito comum dentro da nossa profissão a gente encontrar pessoas que vêm atrás da gente, primeiro para uma dica. Ela quer que você dê uma dica para a solução dela, para resolver o problema dela, o problema que ela tem com o cão, sem levar em consideração nada mais do que acontece com o cão. Ela foca em uma situação específica, um problema que está incomodando a família, e ela quer uma resolução para aquilo, ela quer uma dica para aquilo. Ela esquece de entender que existe alguma coisa por trás, existe um cão por trás, um indivíduo ali que tem gostos, vontades diferentes, pensa diferente. Então é muito comum as pessoas virem atrás de dicas. E a segunda coisa, é muito comum as pessoas virem atrás de algum comando para você ensinar para o cão. Alguma coisa que ela possa utilizar. Por exemplo, um comando de vai para fora. Ou vai para a sua caminha. É muito comum as pessoas quererem que isso aconteça porque o cão fica durante o dia ali incomodando. Ou ela vai utilizar algum acessório para a cozinha, algum acessório para o banheiro. Ou vai no banheiro e o cão fica ali sempre em volta, dando trabalho, atrapalhando. Então a pessoa quer um comando específico que você ensine isso para o cão, para que o cão vá sempre para o mesmo lugar ou faça sempre a mesma coisa toda vez que a pessoa mandar. Então é como se a pessoa adquirisse uma ferramenta ali, um manual, uma fórmula mágica para poder resolver um problema que o cão está apresentando. Então é muito comum as famílias virem atrás de comandos específicos para o cão. E outra coisa que acontece muito quando a gente fala de cão que está dando trabalho é as pessoas quererem acelerar o processo. A pessoa gosta de acelerar, a pessoa quer que resolva rápido. Não que não seja possível, a maioria das vezes é muito possível a gente já começar um trabalho de um dia para o outro, de uma hora para outra. Porém, o que as pessoas precisam entender é que esse problema que o cão apresentou, vou colocar problema assim, porque são coisas que para o cão está dando certo de alguma forma. Resolve algumas situações para o cão, é por isso que ele continua fazendo esse comportamento, que incomoda a família. Só que isso não foi do dia para a noite. Isso aconteceu durante um processo, várias experiências do cão, várias necessidades não atendidas, várias rotinas mal estabelecidas para o cão que desencadearam nisso. Então é importante a pessoa entender esse processo também que existe. Só que as pessoas vêm atrás dessa solução quando já está algo insustentável, quando já é uma situação em que precisa ser resolvida do dia para a noite.
em que não se aguenta mais. Então é muito comum as famílias quererem acelerar esse processo, justamente para o cão não dar trabalho. Então é normal, é comum as pessoas virem atrás de adestramento ou procurar informações específicas para problemas que já estão acontecendo, ao invés de pensar num trabalho que seria aquele trabalho de planejamento, um trabalho preparatório, preventivo com o cão. Então é muito comum isso acontecer. Eu quis levantar essas situações aqui para ilustrar um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Uma boa noite para todos aí. Hoje a nossa live é adestrar para não dar trabalho. Será que quando a gente adestra não dá trabalho? Será que estava dando trabalho antes? O que estava acontecendo? Vamos entender tudo isso. Eu já vou colocar aqui Feliz Ano Novo, né? A primeira live do ano. Sejam todos bem-vindos ao ano de 2023. Espero que todos fiquem muito bem. Espero que tenham muita saúde, muita felicidade, que consigam encontrar conhecimento, melhorar o relacionamento que as pessoas têm com os cães. É isso que eu desejo para vocês. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, da live de hoje, para que vocês possam também dar a opinião de vocês com relação ao tema, que é: por que a família deve participar do adestramento? O que você acha? Se você nunca pensou sobre isso, pense agora e qual seria o motivo ou qual o benefício da família participar. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer, deixar aqui para a gente poder também ilustrar um pouco e conversar sobre isso, é se você já pensou em adestrar um cão, mesmo que não seja o seu cão. Será que você já se deu numa situação, diante de uma situação e pensou, poxa, esse cão precisava ser adestrado? Na maioria das vezes o que acontece é justamente o que eu falei agorinha. Quando um problema existe, quando aparece uma situação que está incomodando a família ou incomodando alguém, às vezes até incomoda outras pessoas que vivem ali próximas, outros cães, outras crianças, e aí a pessoa acaba deixando para esse momento para adestrar um cão. É muito comum também quando as famílias acreditam, ou as pessoas acreditam, que só aqueles cães que têm um porte maior é que precisam de adestramento, ainda consideram o adestramento como uma forma de garantir a segurança de quem vive com o cão, para evitar que ele faça algo que machuque as outras pessoas. Será que adestramento é isso? É importante a gente entender que mesmo que você não tenha um cão, a sociedade como um todo, ela precisa conhecer adestramento e ela vai praticar adestramento toda vez que ela estiver interagindo com o cão. Toda vez que existe um relacionamento de uma pessoa com um cão, ali a famosa socialização do cão com uma pessoa, existe um adestramento, existe alguma comunicação que está sendo realizada ali, existe uma compreensão, um objetivo a ser atendido. Se a gente pensar dessa forma, isso é um adestramento. Você propõe alguma coisa para o cão e vocês realizam. Seja um cumprimento, às vezes o simples fato de você abaixar no chão para o cão vir até você e você fazer um carinho nele, se é isso que você queria fazer e sabia como fazer, isso é um adestramento. Então a gente precisa sim pensar em adestrar cães. É isso que a gente precisa fazer porque nós estamos inserindo os cães dentro da nossa sociedade. Fomos nós que trazemos eles para viver com a gente. Hoje eles já fazem parte da maior quantidade de famílias ou frequentam a maior quantidade de lugares. Então a gente precisa pensar nisso como prioridade. Todo mundo que tem um cão, quem tem um cão mais ainda, mas quem não tem cães também, precisa pensar, precisa entender qual é a forma de se relacionar, como que eu ajudo um cão a realizar determinada coisa, como que eu me aproximo de um cão. Isso é um adestramento. É você mostrar para o cão como as coisas funcionam, como a gente deve se relacionar, como ele deve se relacionar ao contrário. Então se você nunca pensou em adestramento, você está fora da realidade da nossa sociedade e principalmente da sociedade dos cães, que fazem parte da nossa sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que todo mundo tem que saber. Da mesma forma que todo mundo tem que saber se relacionar entre pessoas, a gente também tem que saber se relacionar entre os cães, com os cães. Faz parte da nossa sociedade, a gente precisa saber o que fazer, como fazer, quando fazer, qual é a forma de se comunicar, a gente precisa. Então, boa noite, pessoal que está chegando aí. Feliz Ano Novo mais uma vez. Deem a resposta de vocês aqui para essa pergunta, a opinião de vocês para a pergunta de hoje, que é por que a família deve participar do adestramento. E a live de hoje, o tema é adestrar para não dar trabalho. Será? Vamos seguindo aqui enquanto vocês dão a opinião de vocês. Daqui a pouco eu falo sobre essa pergunta específica aqui. Ter um cão adestrado significa independência? Vou considerar aqui o adestramento
como aquela condição onde você dá um comando para o cão, qualquer que seja o tipo desse comando, pode ser um comando que você dá de forma verbal, ou seja, falando para o cão, ou de forma gestual, que você só simplesmente gesticula para o cão, se movimenta, se posiciona, para que o cão ofereça um comportamento ou consiga realizar determinada ação. Se a gente pensar dessa forma, e aí vamos fazer duas óticas, uma ótica do cão e uma ótica da pessoa. Quando a pessoa aprende isso, quando a pessoa insere isso na rotina dela, automaticamente isso vai dar uma independência para a pessoa, porque ela vai saber o que fazer, como fazer, e a hora que fazer, né? Quando fazer, como fazer, o que fazer. Isso gera uma independência. É muito comum que as famílias hoje elas não saibam como lidar com a maioria dos comportamentos do cão, como oferecer as necessidades, atender as necessidades que esses cães têm. Então, quando você adestra um cão, automaticamente você cria uma comunicação. É automático você fazer isso. De uma forma correta, óbvio, que você vai ter ali uma preparação, um planejamento, um objetivo para cumprir, umas etapas, uns passos a seguir. Automaticamente você entende melhor aquele cão e se comunica melhor com ele. Isso faz com que você crie independência. Você vai acabar utilizando esse comando que você aprendeu com o seu cão em diversas situações do dia. Mesmo que não tenham a ver, mesmo que não façam sentido, mas para que você consiga se comunicar, para que você atinja aquele objetivo, para que você traga o cão para um estado de concentração, de foco em você. Então a gente vai sempre acabar utilizando esse tipo de coisa e vai se tornar uma pessoa independente com relação a se comunicar com o cão. Agora, na ótica do cão. O cão aprende que você dá um comando para ele e ele precisa realizar alguma coisa. Dentro desse cenário, o cão sempre estará dependente de você falar ou fazer alguma coisa para que ele saiba qual é o comportamento ele deve tomar. E mesmo que seja uma situação. Lembra que eu falei que o comando pode ser um comando de voz, pode ser um comando gestual. Quando você repete a mesma situação, automaticamente o cão começa a entender os padrões e saber o que ele precisa fazer. Isso é um adestramento. Porém, é um adestramento, da mesma forma, o cão fica dependente da situação acontecer da mesma forma, de você se posicionar, de você pegar alguma coisa, de você dizer alguma coisa para ele. Então, não necessariamente quando a gente tem um cão adestrado, utilizando comandos para ele, a gente vai ter um cão independente. A gente vai ter um cão que entende melhor as coisas que a gente quer, que consegue se relacionar melhor com a gente, consegue entender o ambiente, a sociedade onde ele vive. Porém, baseado na dependência de alguém, para que alguém fale isso para ele. Senão ele não consegue tomar a decisão sozinho. É isso que a gente precisa entender quando a gente fala de adestramento e comandos, é que sempre vai existir a necessidade da pessoa de ter alguém ali, um agente, né, um intermediário, que vai orientar o cão, vai dizer para ele, vai mostrar para ele o que ele precisa fazer. Isso não traz independência para o cão. Porém, para a pessoa, ela gera uma independência. Ela consegue se comunicar melhor com o cão. E aqui eu não vou nem levantar a questão de se está certo, se está errado. É cada um que vai escolher. É importante a gente entender quais são as consequências e o que a gente está realmente ali fazendo com o nosso cão. Ou com qualquer outro cão. Eu sempre utilizo o termo nosso, né? O termo. Uma coisa de você ter um cão, mas isso serve para todo mundo. Até quem não tem cães vai acabar se relacionando com cães de alguma forma e precisa entender essas nuances para poder oferecer o melhor e tirar o melhor da situação também. Bom, aí eu falando agora de a gente conhecer qual é o papel da família no adestramento. Lembra que a pergunta de hoje é por que a família deve participar do adestramento? E aí eu coloquei aqui a pergunta qual é o papel da família no adestramento? E aí eu coloquei 3 situações ou 3 papéis. Coloquei como aprender junto, ficar só olhando, esperar o cão aprender. Vou tentar abordar aqui separadamente cada uma delas, embora elas acabam meio que se misturando quando a gente fala de família, cão e adestramento. A gente está sempre dentro do mesmo globo, ali dentro da mesma família, dentro do mesmo ciclo. Acho que é isso. Vamos lá, aprender junto. Será que o papel da família durante o adestramento é aprender junto? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito nisso. É a forma como eu faço com os meus clientes, com as pessoas que eu ajudo, é ensinar a família, é mostrar para a família o que está acontecendo, ajudar a família a fazer também. Porque no final das contas, quem precisa realmente, quem está com o cão ali mais tempo, é a família. Se a família não souber o que fazer,
ela vai ficar dependente dessa outra pessoa, essa terceira pessoa que vem ali para poder interagir com o cão, para atender essa necessidade do cão. Independente do que você quer que faça com o cão, ou qual é o tipo de adestramento que está sendo realizado, a família perde essa oportunidade se ela não participa. Se ela não está ali junto com o cão, entendendo o que está acontecendo, qual é a forma de fazer aquele comando, ou de interagir com o cão, adestrar o cão, quando ela vai utilizar aquilo, lembra que eu falei disso, né? Então o papel da família durante um adestramento é aprender junto. É muito comum que às vezes as pessoas deixem na mão da pessoa que vem para fazer o treinamento, para adestrar o cão, e não saiba depois o que fazer, só queira resolver um problema. Mas é importante que participe desse processo. É importante que a família entenda o que está acontecendo. E aí eu coloco aqui ficar só olhando. Uma das coisas que eu sempre coloco aqui para vocês, e é muito importante quando a gente fala de cães, é a gente observar cães. A gente precisa sim observar cães para entender como eles se movimentam, quais as comunicações, antecipar situações que se repetem, encontrar padrões no que acontece com os cães. Porém, quando a gente fala de adestramento, a gente está falando de uma situação onde tem uma pessoa e tem um cão. Quando você fica só observando, existe uma grande chance de você interpretar aquilo de uma forma errada. De você acreditar que está acontecendo uma coisa, sendo que outra coisa está acontecendo. Isso pode acontecer. Quando a gente fica só olhando um adestramento acontecendo, a gente pode cair na situação de acreditar que entende o que está acontecendo, qual é o objetivo daquilo, quais são os passos que estão sendo tomados, por que aquilo está sendo feito. Então, quando a gente fica só olhando, a gente entende uma comunicação que está acontecendo, como fazer aquilo, né, o que falar, mas a gente não entende exatamente o porquê, o quando fazer, o porquê aquilo está acontecendo, foi exatamente o que eu falei agora. Então, quando a gente fica só olhando, quando a família fica só olhando, ela deixa também de participar, de entender o que está acontecendo, sendo que é a família que vai ficar a maior parte do tempo com aquele cão ali. E a outra, esperar o cão aprender. Essa é muito comum acontecer, e acho até legal, não acho errado não, que é a família não participar do adestramento, do que está acontecendo, porém, no final, a família ser inserida nesse momento. Depois que o cão já aprendeu, depois que o cão já sabe o que tem que fazer, aí a família começa a praticar. Lógico, com a orientação da pessoa que fez esse trabalho com o cão, de como fazer, quando fazer, qual é o tipo de comando que precisa dar, para que aquilo serve. Então, nessa situação, eu também acho que é interessante. É uma forma da pessoa não ter, de repente, né, a pessoa não tem o tempo para dedicar ali, para ela aprender junto, entender tudo o que está acontecendo, e aí ela espera o cão já saber tudo o que está acontecendo, já ter sido feito todo um trabalho ali, para que ela possa ser inserida. O que eu acho que falta? Vou falar que é errado, às vezes eu não gosto de falar errado, mas o que eu acho que é errado nessa situação? É porque, enquanto existir o processo, a família vai demorar para o cão aprender junto com a família. Porque vai existir um período ali onde o cão está aprendendo com a pessoa especialista nisso, e aí depois tem todo aquele tempo que a família fica com o cão. E aí ela não vai praticar aquilo, não vai colocar o cão em contato com essa situação mais vezes, o que vai acelerar esse processo, o que vai facilitar para o cão, o que vai facilitar para a família. A família vai começar a colocar a famosa mão na massa, e é quando ela consegue entender o que ela realmente sabe ou o que ela não conseguiu só observando. Lembra que eu falei da observação? Então, às vezes, a família não entendeu, a pessoa não entendeu exatamente. Quando ela começa a tentar colocar na prática, ela começa a perceber que, opa, não entendi. Ou, o que eu faço se acontecer isso? Ou, por que aconteceu isso? Então, eu acho que é importante, dessas três aqui, sempre aprender junto. Estar junto para entender o que acontece, saber como faz e o porquê que aquilo está acontecendo, ou porquê está sendo feito daquela forma. Eu acho que dentro dessa situação também cabe aquela condição de você não saber a forma como está sendo feita. Né? Se você não participa ali, você não sabe qual é o método que está sendo utilizado, se está sendo benéfico para o cão, se está sendo prazeroso para o cão, se poderia ser uma coisa que de repente está fazendo mal para o cão, de repente tem um aversivo ali, uma coisa que o cão não gosta, que está sendo utilizada como método. Se a família não sabe, não participa, como é que ela vai ajudar o cão e oferecer o melhor para o cão? Então acho que também cabe isso aqui. Aí vamos para a pergunta de hoje.
Por que a família deve participar do adestramento? Essa pergunta que eu falei agora há pouco aqui, acho que eu expliquei bem sobre isso. Então vamos ver as opiniões de vocês, se vocês quiserem colocar aqui. Aqui, ó, vou colocar essa primeira aqui que colocaram a resposta como ficam muito mais parceiros. Eu gosto dessa visão quando a gente fala de ter um cão em casa, é a gente entender que a gente precisa participar dessa vida do cão, ou o cão precisa participar das coisas que a gente faz. É aquele famoso incluir o cão na nossa sociedade, na nossa família, para fazer com que ele participe de tudo que a gente vai fazer, preparar o nosso cão para isso. Então, quando a família participa do adestramento, automaticamente ela começa a entender melhor esse cão. Ou pelo menos criar um relacionamento ali, criar uma conexão. Lembra que eu falei agora há pouco da comunicação? Você vai ter uma comunicação com o seu cão. Por mais básica que ela seja, se você não tinha nenhuma, o que é pouco provável, você vai ter uma ali eficaz, uma coisa que funciona. E você vai utilizar isso mais vezes, é muito comum. Quando a gente começa a trabalhar com cães, ou trabalhar, que eu diga, você interagir ali, você botar a mão na massa para fazer as coisas, automaticamente você começa a querer repetir isso, fazer mais disso. Então isso vai fazer com que você fique mais parceira do cão. A pessoa vai ficar mais parceira do cão sem dúvida nenhuma, porque ela vai começar a entender cada detalhezinho, o que acontece naquele momento. O cão, quando ele olhar para a pessoa, quando ele se vê naquela situação com a pessoa, ele já começa a entender o que está acontecendo, quais os comportamentos que ele deve fazer, ou qual é a ação que ele deve tomar naquele momento. Eu lembro que quando eu comecei a fazer adestramento, eu até contei aqui para as pessoas que eu trabalhava com a Tita, que quando eu tive o primeiro contato com ela e os primeiros comandos começaram a surgir entre nós, o mundo abriu completamente. Eu comecei a perceber que existia uma compreensão entre eu e a Tita. E é isso que vai acontecer. Quando a gente participa, quando a família participa do processo de aprendizado do cão, do adestramento do cão, ela começa a perceber que existe uma compreensão dela, do cão, e do cão para ela também. Então acho que essa é uma forma muito maravilhosa e da gente observar, né, e ter como meta é a gente ficar cada vez mais parceira do nosso cão. E se a gente participa, aprende junto, escolhe a melhor forma, o melhor método, entende exatamente que aquilo faz bem para o cão, você vai ficar cada vez mais parceira. Você vai utilizar isso cada vez mais. Então eu também acho que essa é uma boa situação. Eu vou colocar a minha opinião aqui, mas sempre coloco algumas situações aqui para que não fique muito parecido com o que vocês estão fazendo. Mas eu vou colocar aqui, ó, de por que a família deve participar do adestramento. A primeira coisa que eu vou colocar aqui, é que a família é quem deve e precisa conhecer o cão. Antes de qualquer coisa, você precisa conhecer muito o seu cão. Você precisa saber as coisas que ele gosta, as coisas que ele faz, quando ele faz, como ele faz, quando que ele fica mais arisco, né? Vou colocar como arisco aqui, que é que ele começa a apresentar algum desconforto, alguma situação que ele não quer fazer, algum medo, qualquer que seja a situação. A família que conhece o cão. Então, quando ela participa, o porquê dela participar de um adestramento, é porque ela consegue dar essas informações para a pessoa que vem adestrar o cão. É muito comum as pessoas que chamam alguém para adestrar acreditar que a pessoa sabe lidar com todos os cães, que ela vai saber exatamente o que o cão dela faz, o que o cão dela gosta, o que o cão dela está preparado. É lógico que a gente vai conseguir fazer isso. Porém, se você dá essa informação para a pessoa, automaticamente você auxilia, você facilita, você acelera o aprendizado do cão dentro de uma ótica que faça sentido para vocês. Porque o que vai acontecer? Quando uma pessoa que vai adestrar o seu cão, no caso eu, você vai fazer um adestramento para o cão ali, trabalhar o comportamento. Eu vou trabalhar sempre com o mais básico. Eu vou começar do mais básico para que a gente possa evoluir. E é lógico, se o seu cão já sabe, o seu cão já tem noção, o seu cão tem facilidade para isso, a gente vai evoluir mais rápido. Ele vai evoluir mais rápido. Só que se você já me dá informações, você já dá informações para quem vem trabalhar com o seu cão, automaticamente a gente já vai avançando outras etapas. A gente já pula etapas. Então é muito importante que a família participe, isso é uma opinião minha, né? Para poder dar informações para quem vai trabalhar com o cão, para quem vai estar junto com o cão ali, ó. É muito importante isso, então é legal que vocês também participem, caso haja essa necessidade de adestrar o cão. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui
sobre por que a família deve participar do adestramento, para que eu possa ver a opinião de vocês também, como vocês enxergam isso. Enquanto isso, eu vou colocar aqui uma outra questão. Eu gosto de levantar algumas questões que tenham a ver com o tema, adestrar para não dar trabalho. Quando a família ela adestra um cão, ela define alguns comportamentos ou alguns comandos que ela vai utilizar com o cão. E aí é muito comum que nesses momentos a família passe a só utilizar esse tipo de coisa, a só fazer esse tipo de situação com o cão. Eu não sei nem se esse termo serve aqui, que é não mexer no time que está ganhando. Então, se a pessoa aprendeu uma das coisas para adestramento, ela aprendeu a colocar o cão sentado, ou o cão sentar, quando vai colocar a coleira para passear. É muito comum que a pessoa só utilize esse comando na hora que for colocar a coleira. Porque qual é o sentido de eu utilizar isso em outros momentos? Por que eu utilizaria isso em outros momentos? Então é importante a gente fazer exatamente isso. Quando o cão aprende uma coisa, um comando de adestramento, eu vou parar de falar adestramento, enfim, mas quando o cão aprende alguma coisa, é importante que a família utilize essa situação em vários outros contextos, para várias outras coisas, porque vai facilitar para o cão, vai criar uma similaridade, o cão vai ter facilidade, você vai aumentar o número de situações que você participa e interage com o seu cão, porque se você só fizer na hora do passeio, que seria a hora que você vai colocar a coleira, você vai fazer pouca interação com o seu cão. Você vai utilizar aquilo pouco, vai fazer pouca diferença na vida do seu cão. Lembra que quando a gente fala de cão e família, estamos falando de um período longo de tempo. Isso do dia. Dentro de um dia é muito tempo que você fica com o seu cão. E aí você utilizar uma coisa que você aprendeu e só utilizar aquilo naquele momento, para aquela situação, você acaba perdendo a oportunidade de interagir com o seu cão, de melhorar o relacionamento com o seu cão. E outra coisa que pode acontecer é você utilizar só o mesmo comportamento, ou seja, só o mesmo comando, para situações diversas, situações variadas. Então, por exemplo, você aprendeu ou ensinaram o seu cão a sentar quando você vai dar um petisco para ele. Agora eu coloquei o petisco. Na hora que você vai dar um petisco ou uma comida para ele ali, você pega e pede para ele sentar, ele senta, você dá essa comida para ele. Se você for fazer isso só na hora do petisco, o cão vai responder. Ótimo, ele vai saber a situação. Só que se você vai para uma outra situação ensinar isso para ele, é muito comum que a pessoa fique repetindo, insistindo naquilo, sendo que foi algo que você não apresentou para o seu cão ainda. Você não fez esse processo de apresentar isso, a famosa generalização para o cão. Então a pessoa fica repetindo o comando e gastando esse comando e perdendo o valor desse comando. Quando toda vez que a gente precisa falar mais de uma vez para o cão alguma coisa, primeiro, o cão não aprendeu. Coloque nessa condição. Se você falou uma vez, o cão não fez. Você precisou falar mais uma. E mesmo que na terceira ele tenha conseguido realizar o comportamento, no caso sentar, isso quer dizer que o cão ainda não aprendeu. Isso quer dizer que o cão ainda não está pronto naquela situação para responder ao comando. Porque da primeira ele já ouviu. Da primeira ele já absorveu essa informação. Ele só não conseguiu realizar, por qualquer que seja a condição. Então a primeira coisa é ensinar ele naquela condição, para aí sim começar a utilizar. Sempre que você precisar repetir um comando mais de uma vez, entenda que está difícil para o seu cão. Seu cão não conseguiu ainda absorver essa informação e não consegue realizar esse comportamento dentro daquele contexto que você tentou fazer. Vamos seguindo aqui. Depois que o cão aprende, não precisa fazer mais nada? Então é muito comum também isso acontecer, por isso que eu levantei essas questões aqui, de você ensinar um cão, ou ensinarem o cão algum determinado comportamento, ou tomar uma determinada atitude. Por exemplo, quando toca uma campainha, o cão pegar e sentar no lugar dele, sentar numa caminha ali. Ele vai para um lugar, senta e fica esperando. Para poder não ficar ali na porta, não tomar uma portada na cara, de repente não incomodar se tiver alguém chegando, ele esperar a pessoa chegar, seja você, seja alguém de fora, não importa. É importante para trazer essa calma para o cão. Então ele aprendeu que toda hora que toca a campainha, ele pega e vai lá para o lugarzinho dele. O que acontece nessa situação? Você tem um cenário ali pintado que é, tocou a campainha e o cão vai para aquele lugar. Você teoricamente não precisa fazer nada.
Concorda? Não preciso fazer nada mais. Eu já ensinei o meu cão, era esse o problema que a gente tinha, de o meu cão toda hora que tocava a campainha ele ficava descontrolado, e aí nesse momento agora toda vez que toca a campainha ele já aprendeu, ele entendeu esse comportamento e o que ele deve fazer quando a campainha é tocada. Então você, na teoria, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa, quando você adestra um cão nesse formato, você não precisa fazer mais nada, porque já resolveu o problema, o seu cão já sabe o que ele tem que fazer. Só que olha o que acontece. Quando a gente olha muito cruamente para um problema ou um comportamento que o cão está apresentando, a gente esquece de olhar para o resto. Então quando eu falo aqui, ó, adestrar para não dar trabalho, na verdade, você vai aumentar as coisas que você precisa fazer com o seu cão. Porque você vai entender que o cão só tinha esse comportamento aqui, ó, primeiro porque ele não sabia o que fazer naquela hora. Então você mostrou, ensinaram para ele o que ele precisava fazer naquela hora. Segundo, existe um desequilíbrio nessa rotina desse cão. Para ele poder apresentar esse tipo de comportamento é porque naquela situação ele apresentava um desconforto. E aí você mostrou o que ele precisava fazer. Então ele vai para esse lugar. É o comportamento que ele faz agora. Mas será que esse desconforto cessou? Será que realmente ele vai para esse lugar e ele fica confortável ali? Tá faltando alguma coisa? Então esse é o ponto que a gente precisa olhar. Na verdade você não precisa fazer mais nada do ponto de vista do ser humano. A hora que o cão conseguiu fazer o comportamento de sair de perto, de ir para o lugar dele quando a campainha toca, para nós está resolvido. Mas e para o cão? Então, na teoria, você não precisa fazer mais nada, mas na prática, você precisa sim. Você precisa entender que se o cão apresentava aquele comportamento, tem alguma coisa ali na rotina dele que está faltando, tem algum equilíbrio que está precisando equilibrar novamente com o seu cão. É para isso que a gente tem que trabalhar adestramento. É para a gente olhar de uma forma global para o nosso cão e não ficar pincelando em determinados pontos, só botando uma vírgula aqui, um ponto aqui. A gente precisa olhar para o cão como um indivíduo completo, tudo que acontece na vida dele e não determinadas situações. Que é o que eu falei e vou falar desde toda a live, todo lugar que eu falar, hoje eu vou falar isso, que é você olhar para o indivíduo, você olhar para tudo o que acontece. O tempo todo você passa com o cão. Essas situações, elas acontecem muito pouco no dia. E o resto? E o resto do dia, o que a gente faz, como que a gente faz para ajudar o nosso cão? É isso que a gente precisa pensar. Fui olhar aqui a outra. Seguindo, enquanto isso podem dar a opinião de vocês por que a família deve participar do adestramento. Se o cão gosta de aprender, o que a gente faz? Dei 3 situações. Ensina mais coisas? 2 situações. Repete o que o cão repete o que ele já sabe. Então imagina que o cão gosta de aprender. Quando a gente fala de cão gostar de aprender, a primeira coisa que a gente já tem que pensar é que a forma como está sendo feita é muito boa. É prazerosa para o cão, faz bem para o cão. Existem diversas formas de se ensinar algo para um cão. Porém, quando ele gosta, é porque aquilo está sendo feito de um jeito que faz bem para o cão. De um jeito que tem a ver com aquelas coisas que ele gosta, que dá prazer, que ele consegue atingir o objetivo, não tem nenhum aversivo, nada que possa incomodar ele, é por isso que ele gosta. Então só aí a gente já está ganhando ponto. Então escolhemos a forma certa, o método certo de ensinar o nosso cão, porque ele gosta de fazer isso. Aí a gente cai numa outra situação. O que a gente faz então? Se o cão gosta de aprender, o que a gente faz? Automaticamente, eu sempre falo quando você começa a adestrar ou quando começa a entender melhor os cães, os comportamentos, a se comunicar melhor, automaticamente você já quer fazer mais. Você vai querer fazer mais vezes, você vai procurar realizar a situação com maior frequência. Então você vai querer ensinar mais coisas. E é importante que isso seja feito. É importante que você vá aumentando as dificuldades, ampliando os conhecimentos do cão, dentro dessa ótica de coisas que ele gosta. Então se você criou, se existe um método para fazer ali, que ele gosta, que ele está estimulado, que ele quer participar, é nessa hora que você vai começando a apresentar novas coisas para ele. Começando a ensinar outras situações, inserindo novos conceitos, novos comportamentos, de repente, para ele fazer. Quando a gente fala de adestrar cão para não dar trabalho, a ideia é que automaticamente você vai fazer mais coisas com o cão. Isso não quer dizer que seja ruim. Muito pelo contrário. Você vai começar a entender o cão e começar a colocar situações na rotina que são prazerosas para você
e para o seu cão. Isso é uma das coisas que fez eu começar a trabalhar com isso, foi isso. Eu já gostava de cães. Quando eu percebi o universo que a gente conseguiria fazer com os cães, a comunicação que a gente conseguiria fazer com os cães, cada vez mais são mais coisas que a gente faz. Cada vez mais você quer fazer mais coisas. Então é automático isso acontecer, o que é maravilhoso. Quando a família participa, lembra daquela situação de você aprender junto? Automaticamente você vai querer começar a fazer mais coisas. Então eu acredito que essa é a melhor opção. Quando o cão gosta de aprender, ou seja, ele está estimulado, a forma como é feita é legal para ele, é prazerosa, é nessa hora que você aproveita. Que você vai, que ele está estimulado, que ele está participativo, que ele tem disposição para isso, você vai ensinando mais coisas, vai aumentando o repertório que esse cão tem. Porém, a outra situação, que é repetir o que ele já sabe, se o cão gosta de aprender, você repetir o que ele já sabe, é uma ótima situação, desde que você faça isso em contextos diferentes, que é a generalização. Você realizar comportamentos que o seu cão já sabe, utilizar comandos, situações que o seu cão já conhece e gosta de fazer, para fazer isso em outros cenários, para aumentar a dificuldade para o seu cão realizar aquilo. E esse é sempre o primeiro passo, eu acho. Se você não quer, ou não consegue, ou não sabe o que mais ensinar para o cão, é você ensinar o que ele já aprendeu, o que já foi ensinado para ele, em outras situações, com outros níveis de dificuldade e distração. Quando eu falo distração, são estímulos. Então tem muito som acontecendo, tem muito cheiro acontecendo, muitas pessoas se movimentando, muitos cães por ali. É você ir aumentando esses níveis de dificuldade para o cão, ensinando coisas que ele já sabe, repetindo o que ele já sabe. Isso é uma ótima forma de você interagir com o seu cão, de você colocar o seu cão em outras situações, de levar o seu cão para outros lugares. Lembra que o processo é gradual, é óbvio, é lógico, se não é lógico agora tomara que seja, que você precisa ensinar e repetir o que ele já sabe, aumentando essas dificuldades e modificando esses cenários aos poucos, para que o seu cão continue gostando, para que ele consiga atingir ainda esse objetivo. E aí vai fazer cada vez vocês evoluírem mais rápido, irem para situações mais difíceis, fazendo o seu cão adquirir foco cada vez mais rápido, dentro de cenários muito estimulantes, muito desafiadores. Então eu acho que também é uma ótima forma. O ideal é, não pare nunca. Não pare nunca de ensinar coisas para o cão, é muito prazeroso para você, para o cão, é um momento de interação, vai aumentar a qualidade de vida do seu cão, você vai participar de mais coisas com o seu cão, vai ser a pessoa parceira do seu cão ali, a melhor amiga do seu cão. Então continue sempre fazendo, eu sempre acho que essa é a melhor opção. Ainda mais se o cão gosta, o cão está estimulado, quer dizer que você está fazendo do jeito certo com o seu cão. Para o seu cão está sendo bom. Então continue fazendo, não tem por que não continuar. E sendo você ainda, ó que maravilha, ao invés de ser outra pessoa. Vamos seguindo aqui. Deem a opinião de vocês sobre por que a família deve participar do adestramento. Agora a gente já falou bastante aqui, já temos bastante conteúdo aqui para você ter uma noção do por que a família deve participar. Adestramento atende qual necessidade do cão? E aí a gente já tem um monte de necessidades do cão aqui. Qual delas o adestramento atende? Eu coloquei 3. Necessidade física, social, cognitiva. Primeiro de tudo, todas elas. Ele vai atender essas necessidades e mais ainda necessidades do cão quando a gente trabalha um adestramento. Por quê? Vou falar do física aqui. Quando a gente fala de atividade física, estamos falando de cão se movimentar. Não estou falando do cão realizar grandes feitos, do cão participar de esportes. Não é disso que a gente fala quando estamos falando de atender necessidade física de um cão. A necessidade física ela precisa ser atendida diariamente e com movimentação. É isso que a gente trabalha quando a gente trabalha com qualidade de vida do cão, é atender essa necessidade movimentando o cão. Quando a gente faz o adestramento, automaticamente, não importa qual é o adestramento que você está fazendo, qual é o comportamento que você quer fazer, qual é o comando que você quer colocar, o que você quer ensinar para o cão, automaticamente você vai fazer ele se movimentar. Você vai fazer ele até ficar parado. Quando o cão fica parado, ele está realizando uma ação muscular ali. É importante que a gente entenda isso. E isso vai ser repetido. Quando você adestra o cão, você não faz uma vez só. Você repete algumas vezes durante o dia, com as famosas pausas, né? Você dá uma pausa, deixa o cão descansar,
vai fazer uma outra atividade, uma coisa mais relaxante. Quando a gente fala de relaxar é porque tudo que a gente fez antes fez um esforço físico, existiu uma movimentação. Então ela vai atender, o adestramento ele vai atender uma necessidade física do cão, porque você vai trabalhar com ele alguns comportamentos, algumas movimentações, e depende do tipo de adestramento que você vai fazer, o comportamento que você vai ensinar, vai ser mais trabalhoso ainda. Se você pede para ele levantar uma pata, se você ensina o seu cão a andar de costa, ensina o seu cão a rolar, a girar, a andar junto com você, andar pertinho do seu lado, tudo isso vai fazer com que o seu cão trabalhe muito o físico dele. Então o adestramento vai atender essa necessidade, então não tem por que você não fazer. Segundo, necessidade social. Primeiro de tudo, que a partir do momento que você começa a se comunicar melhor com o seu cão, ou seja, inserir um comando ali, ou uma movimentação, ou uma situação, automaticamente você está interagindo com o seu cão. Você está se socializando com o seu cão, melhorando a sua comunicação com ele. Isso é fato. Quando você começa a interagir com o seu cão, ensinando coisas, ensinando comportamentos, apresentando situações, você está interagindo com o seu cão e está atendendo uma necessidade social dele, dessa interação com você e provavelmente com o ambiente também onde ele está. Só aí já seria ótimo. Só que existe ainda uma outra coisa que está por trás disso, que provavelmente ou a gente não pensa, ou é automático e simplesmente acontece. Quando você adestra um cão, e aí eu estou falando de um comportamento que você ensina com um comando, por exemplo, dar uma pata, sentar, deitar, vem, né, vir até aqui, ficar, tudo isso vai facilitar a forma como esse cão se relaciona com outras pessoas. Dentro da sociedade, o cão se relacionar com uma outra pessoa vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso para esse cão, porque já existe uma comunicação que une a linguagem que o cão conhece, o comportamento que ele vai fazer, com uma linguagem que a gente tem, que é a linguagem falada. Então você passar isso para outras pessoas facilita demais quando o cão tem um contato com alguém e a pessoa sabe a palavra que vai falar, o comando que ela vai falar, e o cão reconhece para poder apresentar o comportamento, automaticamente já cria uma interação, já cria uma tranquilidade, uma confiança, uma segurança do seu cão, aumenta o número de lugares que o seu cão pode frequentar, porque ele reconhece essas palavras e consegue realizar esses comportamentos. Então olha como a gente, com o adestramento, a gente atende muito também essa necessidade social do cão. Seja só com você, o que não tem problema nenhum, seja com o ambiente, o que já é maravilhoso, ele conseguir aprender novas coisas em novos ambientes, e principalmente com outras pessoas. É muito legal a gente pensar dessa forma. E a outra condição é cognitiva. Quando a gente trabalha um adestramento com o cão, uma das necessidades que vão ser trabalhadas, sem dúvida nenhuma, é o cognitivo do cão. É o cão desenvolver a capacidade de pensar, de raciocinar, trabalhar o cérebro. Isso aumenta a qualidade de vida do cão. Quanto mais coisas o cão consegue aprender, quanto mais dificuldades o cão tem e consegue realizar, mais esse cérebro estará preparado para lidar com situações. Lembra que o atendimento da necessidade cognitiva, ele precisa ser diário também. Esse cérebro, ele precisa sempre trabalhar, ele precisa sempre raciocinar, ele precisa sempre se sentir desafiado. Por menor que seja o desafio, sempre uma mudancinha é bem-vinda para o cão, para que possa estimular, para que possa preparar esse cérebro, desenvolver esse cérebro. E quando a gente fala de adestramento, diante de tudo até o que a gente falou até agora, a gente tem que trabalhar e ver o adestramento dessa forma. Uma coisa que o cão aprendeu aqui super fácil, a gente vai reproduzir ela em situações mais difíceis, para que o cão possa trabalhar e ter um ponto de ancoragem. Se ele conhece o comportamento, os outros estímulos que estão em volta vão brigar com esse comportamento. Então o cão precisa ter um conhecimento prévio, ele precisa conhecer esse comportamento, esse comando, para ele poder utilizar nesses momentos mais difíceis. Então é importante demais e é uma necessidade que vai ser atendida. Então olha, eu falei aqui, a necessidade física do cão, porque ele vai ter uma movimentação, ele vai trabalhar o corpo de alguma forma, uma necessidade social, porque ele vai interagir, conhecer novas coisas, estar diante de novas situações, e uma necessidade cognitiva, porque ele vai pensar o tempo inteiro, ele vai estar se desafiando o tempo inteiro. Isso é a maior qualidade de vida que a gente tem para oferecer. Então, se você nunca pensou em adestrar um cão ou adestrar o seu cão, pense, procure fazer isso. Mesmo que seja uma coisa natural que a gente faz quando a gente interage com o cão, procure dar qualidade para isso, procure entender aquele cão,
o que ele consegue fazer, quais são os níveis de dificuldade, o que ele já sabe fazer para você ajudar ele também, facilitar as coisas para ele. Então vamos pensar sempre isso, é muito bom. Aquela história do eu sou suspeito para falar, eu sou suspeito para falar e faço questão de ser, porque eu sei o quão maravilhoso é isso. Não só para nós é óbvio. Quando você consegue se relacionar e se comunicar com um outro ser que fala uma outra língua e percebe que ele te entende, isso faz muito bem para você. Só que imagina o quão bem faz para esse cão. Dentro de uma sociedade onde todas as pessoas, a maioria das pessoas, não fala a língua dele, de repente tem uma pessoa ali que fala uma coisa e age de um jeito que ele entende. Para ele é ótimo. Então é por isso que a gente tem que fazer, é por isso que eu vou sempre estimular a gente para fazer isso. Vamos seguindo. Pergunta de hoje. Por que a família deve participar do adestramento? Vou ver a opinião de vocês, apertei aqui, quase não foi. Essa é uma coisa que eu já falei, mas é que faz todo sentido. Por isso que eu até vou colocar ela aqui de novo, que a família deve participar do adestramento para aprender a entender o cão. Lembra que eu falei que quando a família participa, quando a família está ali no adestramento, aprende junto, o que ela precisa fazer é dar informações, ou seja, ela precisa conhecer o cão para passar informações para quem vem adestrar o cão. Então a família já tem que conhecer o cão aí, saber as coisas que ele faz, a rotina dele, como ele faz, quando que ele dorme, aonde que ele dorme, que horário ele passeia. Essas são as informações que a família precisa conhecer e precisa ter. Só que a partir do momento que começa a existir um adestramento, você começa a enxergar o cão de uma outra forma, a entender as comunicações, as nuances daquele cão, as dificuldades, os limites daquele cão, de uma forma específica, de uma forma concentrada ali, focada. Você começa a entender o seu cão. Quando a gente trabalha com adestramento, até as pessoas também que não trabalham com adestramento, que simplesmente interagem com o cão, a gente precisa entender que o momento de interação com o cão, ele precisa ser 100% focado no cão. A gente precisa dar essa dedicação, a gente precisa dar esse valor para esse momento. Principalmente para que o cão consiga fazer as coisas, para que o cão tenha esse momento de interação dentro de um dia onde tem muitas horas que o cão às vezes não tem tanto contato. Você dedicar esse momento, esses 5 minutos, esses 10 minutos, 15 minutos, sei lá quanto tempo você tem, de focar naquilo que você está fazendo. Inclusive quem adestra cães precisa focar no cão, para que você entenda esse cão, para que você se comunique com esse cão, mesmo que essa comunicação for meio contrária ali, meio bagunçada ainda, você vai absorver coisas dessa interação e o cão também. Só que se você não focar, você ficar distraída fazendo outras coisas ali, enquanto você interage, joga uma bolinha pro cão, aí olha para outro lugar, pega uma coisa pro cão morder, enquanto ele morde, você conversa com outra pessoa, você está perdendo essa oportunidade de entender como é que o cão trabalha, como é que o cão age, o que ele está fazendo, quais são as vontades dele, quando ele tem mais vontade de participar, ou seja, ele está mais ali, mais estimulado, mais disposto a fazer as coisas. É importante a gente fazer isso para o cão, ele entender que esse momento é muito valioso. Então quando a gente fala de a família participar, ajuda a entender o cão, a gente aprende a entender o cão. Principalmente porque a gente está dando esse tempo, esse foco, a gente está olhando para o nosso cão. Isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de adestrar, é você focar no seu cão. 100% no seu cão. Isso vai melhorar demais, isso vai ajudar demais, isso vai acelerar demais e vai melhorar demais a forma como você se relaciona com o cão. Então aprender a entender o cão eu também acho que é boa. E aí eu vou colocar mais uma situação aqui. Essa aqui eu já falei. Vamos seguindo aqui com essa condição mesmo de por que a família deve participar do adestramento. Eu vou considerar uma questão que parece... Ela está junto aí com tudo que a gente falou até agora de participação, de aprender, de olhar, mas é porque a gente interage com o cão. Quando a família participa disso, automaticamente ela está suprindo aquela necessidade social de interação com o cão. Ela está fazendo aquele momento com o cão. Então eu acredito que quando a família participa do adestramento, ela ganha em interação com o cão. Porque ela vai querer fazer mais,
a partir do momento que ela começa a entender o cão, a partir do momento que o cão começa a entender, que você percebe que existe essa compreensão mútua, automaticamente a pessoa vai querer fazer mais, vai querer repetir aquilo que já foi feito, vai querer fazer aquilo em outras situações, vai querer ensinar outras coisas. Automaticamente você aumenta o número de interações que você tem com o seu cão. E não só isso, porque só o simples fato de você interagir mais com o seu cão não quer dizer nada. Agora, você interagir com qualidade, ensinando coisas para o seu cão, melhorando a comunicação, aumentando o repertório seu e do seu cão. Então, eu acho que essa é uma das melhores condições que a gente adquire aí de um porquê que a família precisa participar do adestramento do cão, é porque ela vai interagir cada vez mais com o cão. Então, se só isso não fosse motivo para a gente poder adestrar e ensinar coisas com o cão, eu acho que já deveria ser. Não sei se é essa a frase. Antes da gente finalizar aqui, ó, que eu já estou quase finalizando, é importante que a gente entenda, eu coloquei aqui um conceito que a gente precisa ter quando a gente fala de adestramento de cães. Principalmente adestrar para não dar trabalho. Quando a gente pensa que a gente vai ensinar uma coisa para o cão para que ele pare de dar trabalho, ou seja, ele pare de fazer alguma coisa que está te incomodando, a gente está indo numa contramão do que a gente tem que fazer com o nosso cão. Quando a gente olha para o cão e existe já um problema, o que já está errado aí, né? O ideal é que você prepare o cão antes, você planeje tudo para que não apresente os problemas, mas a partir do momento que o problema apareceu ali, o que a gente precisa entender é que existe por trás algumas coisas que estão faltando. Na maioria das vezes, algumas necessidades que não estão sendo atendidas do cão. Uma necessidade física, uma necessidade social, uma necessidade cognitiva, uma higiene do cão, um descanso do cão, que é muito importante a gente sempre pensar nesse descanso do cão. Quando eu falo descanso, não só o descanso que é feito à noite, mas o descanso entre atividades, para que o cão possa relaxar, para que o cão possa entender que esse processo é válido para ele. Senão o cão sempre vai querer estar fazendo coisas, participando, porque ele acha que é dessa forma que acontece. Só que quando existe um problema de comportamento, que é um problema para nós, lembra que é sempre isso. Quando o cão realiza algum comportamento é que para ele foi a solução de alguma coisa. Então se a gente simplesmente muda a forma como ele faz aquilo, talvez a gente não esteja resolvendo os problemas dele, ou atendendo as necessidades, ou ajudando o cão de verdade. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso, é mudar essa forma de enxergar o adestramento. O adestramento ele não deve vir como resolutor de problemas, para resolver os problemas. Ele deve vir para melhorar a qualidade de vida do cão. E isso inclui a sua participação. A sua vida e a sua vida do cão é uma coisa só. Vocês estão interligadas ali. Então a qualidade de vida do cão é a sua qualidade de vida. Se existe um problema ali, e vai afetar o seu cão e vai afetar você. Vai afetar o seu relacionamento. E a partir do momento que você começa a entender melhor o seu cão, a oferecer essas necessidades, a ensinar coisas para o cão, através de uma metodologia ou de uma forma que o seu cão goste, isso começa a ser prazeroso. E quando começa a ser prazeroso, você começa a querer fazer mais. E quando você começa a querer fazer mais, você aumenta as interações com o seu cão. E quando você aumenta as interações com o seu cão, você melhora a qualidade de vida do seu cão. Porque aí você não simplesmente estará interagindo com o seu cão. Você estará oferecendo ali um tempo de qualidade, focada no seu cão. Querendo entender ele, querendo melhorar, querendo ensinar alguma coisa com o seu cão. Então o adestramento em si, ele precisa ser feito todo dia. Ele precisa ser feito toda hora, em toda situação. Na maioria das vezes, antes de você participar ou levar o seu cão para uma situação, você já realizar um adestramento, você já ensinar uma coisa que faça sentido para aquele cenário, para que a sua relação com o seu cão seja prazerosa. Esse é o grande objetivo da gente trazer um cão para viver com a gente, é que tudo que a gente faça com o cão seja prazeroso para você e para o seu cão. E se você não trabalha um adestramento ali para conhecer o seu cão melhor, para entender a forma de se comunicar com ele, você pode estar fazendo coisas que para você são boas, só que para o cão, na ótica dele, não está sendo bom, não está fazendo bem para ele.
Lembra que de repente uma situação que é muito agitada, uma coisa que deixa o seu cão descontrolado, ou que de repente o seu cão não está gostando, mas você faz porque você gosta, talvez não seja uma relação prazerosa. E como é que você vai saber se o seu cão gosta ou se aquilo faz bem para ele? Trabalhando um adestramento, entendendo as dinâmicas ou o que precisa ser feito com o cão, quais as necessidades você precisa atender do seu cão. Quando você entende as necessidades que você precisa atender do seu cão, você foca nesses objetivos, você realiza isso diariamente, você dá qualidade de vida para o seu cão, você equilibra o seu cão. Aí não tem como o seu cão não querer participar, não tem como o seu cão não gostar disso, ele vai gostar, você vai gostar, vocês vão fazer cada vez mais isso. É como, eu não sei se é esse termo que usa, mas é o mindset. É você mudar a forma de olhar para aquilo. É você entender que o adestramento ele não tem que vir para poder resolver esse problema. Ele tem que vir para melhorar a qualidade de vida do seu cão, para melhorar o relacionamento que vocês têm, para aumentar o número de situações prazerosas, para dar independência para o seu cão, para que ele possua repertório de comportamentos, para que ele conheça cada vez mais coisas. É dessa forma que a gente insere o adestramento, ele precisa ser visto dessa forma. Então, se você imaginar que vou adestrar o meu cão para que ele não me dê trabalho depois, aí você vai estar caindo do cavalo. Primeiro que você já olhou para o adestramento do jeito errado. Segundo, que é justamente o contrário que vai acontecer. E sem você perceber. Sem você perceber, quando você começar a ensinar coisas para o seu cão, para resolver um problema ou resolver uma situação, automaticamente isso vai ser tão prazeroso para vocês que você vai começar a ensinar mais. Você vai aumentar o nível de interações com o seu cão, o nível de conhecimento que você tem do seu cão. Então é para isso que a gente precisa pensar quando a gente vai trabalhar e ensinar coisas para o nosso cão. É que a gente vai fazer cada vez mais coisas. E isso de uma forma saudável, de uma forma prazerosa. Porque afinal de contas, estamos aqui sempre para sermos as pessoas melhores amigas dos nossos cães. E não tem jeito de ser a pessoa melhor amiga se você não conhecer o seu cão, se você não ajudar o seu cão a se desenvolver, se você não ensinar coisas para o seu cão, se você não inserir o seu cão dentro da sociedade conscientemente e com qualidade. Uma ótima noite a todos aí, um ótimo 2023 pra gente, que a gente consiga cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores amigas dos cães, não só para que você tenha um cão, mas para que você possa respeitar os cães, para que você possa entender os limites desses cães, para que você possa ajudar as pessoas que têm cães. Aí sim a gente melhora a vida de todo mundo, a gente melhora o nosso ano, a gente melhora o ano das outras pessoas, a gente melhora o ano dos cães todo dia. Uma ótima noite a todos, nos vemos na próxima quarta-feira.